frio, úmida, que a palavra de Deus possa aquecer um pouquinho o nosso coração, nossa alma, pelo menos, né? Nós vamos dar continuidade, irmãos, em 1 João. Nós temos meditado um pouquinho nessa carta. No domingo passado, o irmão Daniel também fez uso dela. Falei, você estragou meu... Eu estou vendo aqui aos pouquinhos, você chegou e falou da carta toda, deu spoiler aí, né? Mas eu falei, não estraguei, eu fiz a introdução. Mas vamos, aos pouquinhos vamos vendo um pouquinho mais sobre essa carta. Irmãos, abram aí, 1 João, capítulo 2, versículo 3, a gente já viu, mas nós vamos aqui a partir dele para a nossa meditação de hoje. Tá? Não é um estudo sequencial, mas nós vamos avançando aqui, meditando naquilo que a palavra de Deus nos ensina, coisas que nós queremos ser de extrema importância para a vida da igreja. Ele diz, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, aparentemente, João às vezes aborda as coisas como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei. Porque ele fala em mandamentos. Sempre que nós usamos essa expressão, nós somos levados à lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Nós devemos lembrar que Jesus disse, ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir. Né? Então, a lei, ela não foi jogada no lixo. A lei de Deus é perfeita. Amém? A lei de Deus é perfeita. E ela é para ser cumprida. O que muda é que Jesus revela que nós não somos absolutamente salvos pela guarda da lei. O Evangelho de Jesus Cristo mostra para nós o quanto nós somos incapazes de cumprir essa lei. Mas os seus mandamentos não mudam. A palavra dele, a palavra de Deus não passa. Jesus disse que a sua palavra não passaria jamais. Nem um tio, nem um pequeno acentozinho ficaria sem que se cumprisse tudo aquilo que Deus disse é imutável. A única distinção que nós temos que fazer são as regras que foram colocadas para Israel. Mas tudo aquilo tem ensinamento, porque a palavra de Deus nos foi deixada, todo aquele relato, todos aqueles ensinos, mesmo em forma de figura para nós, para o nosso ensino. João, no começo dessa carta, fala da questão da nossa relação com Deus. Esse é um ponto extremamente importante para todos. Qual é o nosso verdadeiro relacionamento com Deus? Porque no mundo muitos se dizem cristãos, muitos se dizem
de alguma maneira, voltados para Deus. E mesmo muitos estão nos ocupando os bancos e os púlpitos das igrejas. E eu estou falando de igrejas falsas e estou falando de igrejas verdadeiras. Muitos ocupam lugares na igreja, cantam hinos, fazem orações, carregam, leem a Bíblia, ouvem a Bíblia, dão o seu amém, seus aleluias, seus glórias e tudo mais. Mas precisam se questionar a respeito do seu relacionamento com Deus, porque muitos desses que, mesmo fazendo todas essas coisas, não têm um relacionamento legítimo, verdadeiro com o Senhor. Irmãos, essa é uma questão muito delicada para nós. Quando nós falamos do Evangelho para alguém, nós precisamos levar essa pessoa a pensar a respeito de como de fato, a relação dela com Deus. Mas antes de nós falarmos do Evangelho, antes de nós levarmos essas pessoas a se questionarem a respeito disso, nós mesmos temos que ter feito isso. Amém? Nós mesmos temos que ter avaliado a legitimidade, a verdade do nosso relacionamento com Deus. E João escreveu essa carta com uma grande ênfase nesse aspecto. Todo esse trecho inicial da carta, ele coloca nesse aspecto. Olha, você que diz conhecer a Deus, você que diz ter comunhão com Deus, verifique se, de fato, você anda, né, a sua vida comprova isso. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se você andar em trevas, mas você diz, eu conheço a Deus, você não passa de um mentiroso, de um enganador. Nós falamos outro dia sobre o perigo de mentir para si mesmo, né? Mas João diz nesse ponto da carta que nós estamos lendo hoje, nisto sabemos que o conhecemos o Senhor, se guardamos os seus mandamentos. Nós temos que olhar para a prática da nossa vida. A nossa vida comprova. A nossa vida é condizente com aquilo que nós professamos ou que nós entendemos crer? Se eu digo que eu sou de Cristo, será que a minha vida condiz com isso? Ou será que nós temos vivido como aqueles hipócritas religiosos, aqueles religiosos judeus que tinham tanta aparência de santidade, de consagração a Deus, mas era só aparência, porque a vida deles, o viver deles não condizia em nada com isso. Se nós guardamos os mandamentos do Senhor, então nós podemos de verdade descansar a nossa alma, nos deleitarmos nisso. Eu sou do Senhor. Eu conheço ao Senhor. E eu disse, conhecer não é só ter conhecimento, não é saber da existência. Conhecer, essa palavra expressa um relacionamento íntimo, um relacionamento de comunhão com Deus, com o Senhor. Ele é mesmo meu Salvador. Ele é meu e eu sou dele. Nós somos povo dele e ele é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Isso não se adquire por terceirização, vamos dizer. Não vem como herança dos pais, não passa através do casamento. Essas coisas não se adquirem assim, essas coisas provêm
da nossa fé é o nosso relacionamento pessoal, direto com o Senhor. Aquele que diz que conhece o Senhor, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, diz o versículo 4. Mas esses versículos que nós já vimos antes, né? Agora o versículo 5 diz, mas qualquer que guarda, aquele que verdadeiramente guarda a sua palavra, isso ele coloca de outra forma, o guardar os mandamentos, né? Ele coloca aqui nessas palavras, guardar a palavra de Deus é sinônimo de guardar os mandamentos, guardar a sua palavra. Ele diz, o que acontece? O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. O amor de Deus está em nós. O amor de Cristo está em nós. Essa é uma característica do cristão verdadeiro. Uma das características marcantes do cristão verdadeiro é a de que o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos em amor, mas o amor de Deus é aperfeiçoado. Ele nos aperfeiçoa. Ele age em nós através do seu amor, de uma maneira que esse amor passa a ser refletido nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso viver. O versículo 6 diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse é um dos aspectos importantes de nós conhecermos bem os evangelhos. Quantas vezes você já leu Mateus, Marcos, Lucas, João? Alguns consideram, você já li Mateus, para que ler Marcos? Afinal, conta a mesma história, não é verdade? Alguns preferem ler Marcos para não ler os outros. Marcos é mais curtinho, mais fácil de ler. Mas nós não devemos cansar de ler os evangelhos. Pelo contrário, de tempo em tempo, irmãos, procurem ler os evangelhos, alterne entre eles. Mas nas suas leituras bíblicas, inclua com frequência a leitura dos evangelhos. Leia Mateus, leia outro livro, depois você volta, leia Marcos. E assim por diante, alterna, lê outro, depois você lê Lucas e outro, depois João, e volta depois em Mateus. Porque é muito importante para nós olharmos, meditarmos, refletirmos a respeito de Jesus e como ele viveu aqui. O que ele fez, o que ele ensinou, como ele viveu em santidade, em amor, o zelo dele pelas coisas do Pai. Tudo Jesus, ele se mostra não só como nosso perfeito Redentor, mas ele é também, para nós, um modelo. Nós devemos ser imitadores dele. Paulo chega a desafiar, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que a gente possa dizer isso também, né? Olha, sejam meus imitadores, assim como vocês veem que eu me empenho em imitar Cristo. Imitar como? No sentido que diz esse versículo, irmãos, de nós olharmos como ele andou e procurar andar no mesmo sentido.
Porque cabe ao cristão andar como Cristo andou. Às vezes a gente esquece. O que quer dizer cristão? Aquele que segue o Cristo, aquele que é discípulo do Cristo. Isso é um cristão. Aqueles primeiros lá em Antioquia, que foram pela primeira vez chamados de cristãos, foi por esse motivo, porque eles seguiam aquele Jesus, os ensinos dele. Eles criam nele, professavam o nome dele, aquele Jesus que era anunciado como o Cristo. Então, ele é o nosso modelo supremo para seguir. Amém? A gente tem que se mirar em Jesus. Se a gente tem outros bons exemplos em servos de Deus, amém. Sejamos imitadores deles em muitas coisas. A gente deve imitar Abraão, imitar Paulo, né? Os bons exemplos deles, lembrando que eles eram homens, né? Falhos como a gente. Eles não eram modelos perfeitos, mas a gente se colocando na mesma situação, na mesma condição deles, devemos ver as virtudes espirituais que esses homens tiveram e buscar, né, ser homens de fé como Abraão, ser perseverantes, firmes na nossa fé, na perseverança, como foi Jó, trabalharmos para o Senhor, como Paulo trabalhou, e assim por diante. Mas o nosso modelo supremo deve ser e sempre será Cristo. Sempre Jesus, o modelo que nós devemos observar. Porque cabe ao cristão andar como Cristo andou. Ele volta a falar aqui no versículo 7 em termos de mandamento. Bom, antes de passarmos essa parte, a que ele está se referindo que nós devemos andar como Cristo andou? Ele vem falando do amor de Deus aperfeiçoado em nós. Então, ele vai mostrar essa característica do amor que é incontestável em Cristo. Se Jesus é o nosso grande modelo em todas as coisas, de santidade, né, a perfeição dele, de sabedoria, não podemos esquecer que é marcante a característica de Jesus do amor. Um exemplo tão claro, tão nítido, que é impossível de esconder. Não existe um exemplo maior de amor do que o de Jesus. Muitas vezes as pessoas falam sobre exemplos de amor, o amor de mãe. Ah, é maravilhoso o amor de mãe. A maioria das mães dariam sua vida pelos seus filhos, não é verdade? Mas Jesus deu sua vida por seus inimigos. Isso é um amor muito maior do que amor de mãe, viu? Dar vida por um filho é uma coisa. Mas dar a vida por pessoas que te desprezam, te ofenderam, e ele morreu por nós, sendo nós amores de pessoas, né? Não, sendo nós ainda pecadores. Bom, voltemos aqui, versículo 7. Ele diz: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo,
que desde o princípio tivesses. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Olha, o amor, a necessidade de amar, não é novidade. Ele diz, não é um mandamento novo. Eu estou falando para vocês uma coisa que vocês sabem desde o princípio. Esse é um mandamento antigo. É a palavra que desde o princípio vocês ouviram. Porque no Antigo Testamento isso já era ensinado, o amor, a necessidade de amar. Não é uma novidade que surgiu com o Novo Testamento. Os próprios mandamentos de Deus, a lei, grande parte dela está relacionada ao nosso amor ao próximo. O maior dos mandamentos e que tem que vir primeiro é o amor a Deus. Mas o amor de Deus, o amor a Deus, é impossível você amar a Deus e não amar o seu próximo. João vai dizer aqui, né? Olha, você diz que ama a Deus, o qual você não vê, mas não ama o teu irmão? Está aí na sua cara, né? Isso mostra a hipocrisia de muita gente. Eu amo a Deus, mas esse amor não é refletido no amor ao próximo, então esse amor é falso, hein? O amor a Deus, ele traz como consequência, né, como dizer que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, e ele traz como consequência uma característica cristã, o amor ao próximo. Os mandamentos já ensinavam o amor ao próximo. A gente pega os 10 mandamentos e nós dividimos os primeiros deles, né? Não ter outro Deus, não fazer imagens. Aqueles primeiros mandamentos são voltados a Deus. E Jesus resumiu essa parte dos 10 mandamentos como amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus resumiu dessa maneira. Ele, como grande sábio mestre, resumiu essa parte assim. E ele colocou esse como o principal mandamento. Mas o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. E aquela parte dos mandamentos que ensina você não roubar, não adulterar, né? Não caluniar, aquelas coisas todas estão relacionadas ao amor ao próximo. Em Tiago, no capítulo 1, a gente tem uma passagem interessante aqui. No capítulo 1, versículo 26. Tiago disse assim, olha, se alguém entre vós cuida ser religioso, ou seja, se você pensa ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Isso quer dizer, a religião que ele professa ter, ela é vazia, ela é inútil. Mas no versículo 27 ele diz, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Olha só, será que Tiago está pregando aqui obras para salvação? Não, nada disso. O que ele está dizendo, e ele apresenta a necessidade que nós temos de Cristo também, mas ele está falando sobre o exercício da nossa religião, a nossa ligação com Deus. A palavra religião, né, no português, vem do latim religare, né, é religar mesmo, ligar de novo. Então, a nossa
ligação com Deus, a nossa religação com Ele, a nossa reconciliação com Deus, ela se mostra através de questões práticas da nossa vida. É por isso que ele coloca aqui, a verdadeira religião, ela se mostra nisso. É uma coisa que a lei, lá no Antigo Testamento, você já observou isso? Como existiam várias coisas na lei para proteção dos órfãos e das viúvas, porque eram pessoas que tinham necessidade, eles não tinham amparo de previdência social, nada disso. Por que órfãos e viúvas? Porque eram pessoas desamparadas. E competia à sociedade judaica cuidar desses necessitados, exercer o verdadeiro amor. Eram pessoas que, órfão não é meu filho, tenho nada a ver com ele, eu vou cuidar do meu filho, ele que se vire. Viúva, é a mulher de outro, não é minha mulher, ela que se vire. Esse é o pensamento egoísta do homem. Mas aqui ele fala da necessidade de cuidar. Então tinha aspectos na lei que vocês devem lembrar, né? Por exemplo, você tinha plantação, seus trabalhadores passaram fazendo a colheita, sempre escapa alguma coisa, né? Uma espiga que não foi colhida, falava, não volte para rebuscar, porque essa que ficou para trás, deixa para os órfãos, deixa para as viúvas, para eles terem do que comer. Os cantos da plantação não deviam ser colhidos, né? Você colhia no meio, os cantos não deveriam ser colhidos, deixa para os necessitados. A lei de Deus prevê amor verdadeiro, cuidado prático, exercício prático do amor para com os outros. Irmãos, o Evangelho, ele traz coisas práticas na nossa vida. E tão prático quanto isso é o guardar-se da contaminação do mundo, né? Que o Tiago fala aqui. Ou seja, a busca nossa por preservar nossa integridade, nossa santidade. Aí, irmãos, nós temos que pensar, olha, presta atenção. Nossa vida, como é que está? Nossa relação com Deus. Eu digo, eu sou cristão, sou membro da Igreja Batista Independente em São José dos Campos, Igreja Zelosa, prega a verdade, amém. Vou lá, estou em todo culto, tá, mas como é que está o teu relacionamento com o Senhor? Você tem uma vida prática de amor? O amor de Deus está aperfeiçoado em você? Você está exercendo amor ao próximo? Amor prático? Lembra, amor não é uma coisa teórica. Dizer que ama é muito fácil. Exercer o amor é outro papo. Teoria. Nós, homens, nos enchemos de teorias. Mas o que nós precisamos é prática. Amém? E o mesmo se diz com relação à santidade. Se, né, como o Tiago disse ali, guardar-se da contaminação do mundo. Olha, se a gente ficar só na teoria de santidade, mas a prática da nossa vida não for nada disso, e nós dissermos, eu conheço ao Senhor, João diz que nós estamos sendo o quê? Pode falar alto. Mentirosos. Tem algum mentiroso aqui? Se tiver, ergue a mão. Se manifeste agora. Eu não. É lógico que o mentiroso vai mentir, né? Mas não, eu espero que não tenhamos mentirosos aqui.
e muito menos daquele tipo que tenta mentir para Deus ou aquele que mente para si mesmo, enganando-se a si mesmo. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida e enxergar a presença de Deus, o amor de Deus aperfeiçoado em nós, realmente transformando a nossa vida e nos levando à prática. E João está dizendo, é uma característica essa questão, a prática do amor. O crente, o cristão, tem que olhar para o seu Senhor. Jesus é o meu Senhor e eu quero viver como Ele, eu quero andar nos caminhos dEle. Eu quero observar o que Ele ensinou. Não é só uma questão de ser perdoado por Ele, mas é ser perdoado e aprender a viver agora como Ele. Esse é o verdadeiro cristão. Ser um cristão não é só professar uma fé para escapar do inferno, mas é professar uma fé para viver essa fé. Os mandamentos de Deus, a palavra que desde o princípio eles tinham ouvido e nós ouvimos, porque desde os antigos esse ensino está lá. Ele foi colocado na lei de Moisés, mas na verdade esse ensino já vem de antes. Mas isso é uma coisa que o homem, pelo pecado, tem deixado de lado. Mas Deus requer isso de nós, nos seus mandamentos. Não é novidade para nós. Não é novidade para ninguém que nós devemos amar uns aos outros. Amém? Até o pior ímpio, ele pode não observar e saber isso e fazer isso propositalmente, mas ele sabe que é dever amar. Talvez ele mesmo carregue revoltas, porque ele julgue que seus pais não o amaram como deveriam ter amado, e talvez isso seja verdade. Ele que não ama o seu próximo hoje, traz mágoas disso, mas ele sabe que é dever de todo homem, de todo ser humano, amar o seu próximo, amar um ao outro. E nós sabemos que o amor que nós queremos para nós não é um amor teórico, é um amor prático. Se a gente tomar o exemplo de Deus, que adiantaria se a Bíblia simplesmente dissesse que Deus nos ama? Deus ama os pecadores e lamenta não poder fazer nada por eles. Se a Bíblia fosse isso, para que serviria isso para nós? Mas a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou e Deus mostrou o amor dele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas pega o versículo 8. No versículo 7 nós vemos João dizer: eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. E aí nós lemos no versículo 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Soa meio confuso para nós. Ele não acabou de dizer que
não está escrevendo um mandamento novo, que é o antigo, mas agora ele diz, não, mas eu estou dando para vocês um mandamento novo. Vamos entender o que João está dizendo aqui. Ele está dizendo que, de certa forma, sim, é um mandamento novo. Porque é aquele mesmo mandamento antigo revestido de uma coisa nova. Uma vez que nós somos iluminados pelo Evangelho, essa verdade da necessidade de amar ao próximo, ela se mostra totalmente nova. Porque agora nós aprendemos a amar de verdade. O cristão, ele tem a condição de ter uma percepção totalmente diferente, uma visão aperfeiçoada por ter a sua mente iluminada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Agora sim, como ele diz aqui, um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós. É verdadeiro em Cristo. O amor de Deus é verdadeiro. E ele diz, e agora, nos verdadeiros cristãos, esse mandamento é verdadeiro também. A verdadeira luz ilumina. A nossa concepção de amar é outra. Nós entendemos o conceito disso de maneira totalmente diferente. Não um amor teórico, mas um amor prático. Um amor calcado no modelo de amor que nós vimos de Deus para conosco. Aquele Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele amor de Cristo, né, que fez com que ele se humilhasse e que ele se desse por nós, que ele fosse obediente até a cruz. Nós vamos aprendendo isso com ele. É uma concepção diferente. O mundo pode até ter um certo conceito a respeito de amor, mas ele é extremamente limitado. Porque, na verdade, o mundo louva, enfatiza o amor, mas ele praticamente não passa de teoria. Na prática, o mundo ama só aqueles de quem ele gosta. Eu só vou amar quem me ama. Eu só vou amar a quem me convém. Eu lembro sempre de uma musiquinha antiga, né? Só vou gostar de quem gosta de mim. Essa é a filosofia humana. Mas amar e gostar são coisas distintas. E os homens confundem isso. Porque gostar é quando a gente tem prazer em alguém, né? Em alguma coisa. Eu gosto disso. Eu gosto dessa pessoa. Ela me é agradável. Mas nós somos ensinados não a amar aquele que nós conhecemos, não só amar aquele que nós conhecemos e amar aqueles a quem nós gostamos ou de quem nós gostamos. Aquelas pessoas que são agradáveis. Mas Jesus ensina, não só na teoria, ele ensina, ele ordena que nós amemos até os nossos inimigos e ele provou isso, porque ele amou a nós, sendo nós ainda inimigos dele. Mas, irmãos, isso não é uma coisa bonitinha de dizer, e se a gente ficar só na teoria.
o amor cristão é alguma coisa que é necessário ser colocado em prática. E nós somos extremamente falhos nisso. O versículo 9, ele diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele mostra aqui o lado oposto, o lado negativo. Ele diz, aquele que está na luz, e aí a gente tem que voltar lá no comecinho da carta, quando ele diz que Deus é luz, ele opõe a luz e as trevas. Se nós estamos na luz, então nós podemos dizer que temos comunhão com Ele, com Deus. E a nossa comunhão com Deus é por meio de Cristo. Ele é a luz, a verdadeira luz que ilumina, que alumia, segundo o Evangelho de João. E é através dele que nós aprendemos a vontade perfeita de Deus e que nós aprendemos de verdade a amar. Aqueles que permanecem em trevas, sem Cristo, sem o discernimento de Deus, eles não conseguem amar. Ele pode amar alguns, mas ele odeia seu irmão. Ele odeia algum ao seu redor, algum próximo. Isso não é uma característica cristã. Pelo contrário, é uma característica humana, pecaminosa. O ódio, a rejeição, o desprezo. É lógico, irmãos, que nós não temos capacidade de fazer sozinho, de resolver os problemas do mundo. Não é verdade? Infelizmente, tem pessoas que tiram proveito, inclusive, né? Pessoas mal intencionadas, que sabem, até eles sabem dessa característica cristã e muitas vezes querem tirar proveito. Sabe aquelas pessoas que procuram a igreja só com interesse, né? Procuram os crentes só com interesse de ajuda material, dinheiro. E grande parte dessas pessoas, na verdade, são golpistas, né? E a gente fica assim, entre a cruz e a espada, porque a gente quer cumprir a palavra de Deus, de amar o próximo, mesmo aquele que a gente não conhece, mas a gente fica receoso de estar sendo enganado. E muitas vezes a gente acaba sendo enganado. Nós já ajudamos pessoas, e eu deixei claro, olha, pense que se você está mentindo, tá? Você vai dar contas a Deus por isso. O nosso desejo seria ajudar muitas pessoas, mas não só ajudar nas suas necessidades materiais, mas principalmente nas necessidades, ou na principal necessidade que eles têm, que é a ausência de Deus, a falta de salvação. E isso é uma coisa que nós podemos fazer. Dinheiro nós não temos muito, não é verdade, irmãos? Mas, como era Pedro e João, né? Naquele
subindo ao templo e aquele homem, aquele mendigo pedindo ajuda. E Pedro disse: olha, dinheiro nós não temos, mas aquilo que tenho eu te dou. E aquele homem foi curado do seu mal. O que nós temos a oferecer? Nós temos realmente a paz de Deus? Nós temos a paz com Deus? A reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo? Temos isso? Se nós temos isso, nós temos o maior tesouro do mundo. Um tesouro a ser compartilhado. E como é que nós vamos compartilhar isso? Falando de Cristo. Hoje à tarde a gente ainda estava conversando um pouquinho. É lógico que nós queremos que pessoas se convertam e que venham congregar conosco, que venham para a igreja, que venham ser batizados, se tornar membros aqui. Mas isso não é o principal, porque nós não estamos vendendo títulos de sócios, né, de um clube. Nós não queremos, né, não é nosso propósito angariar um grande número de membros para se associarem a nós na igreja local. Se a igreja crescer, que Deus abençoe, amém. Mas o nosso propósito é a salvação dessas pessoas, é anunciar Cristo. Nós não pregamos a igreja batista, nós pregamos Cristo. Porque é Cristo quem vai salvar eles. Nós queremos que eles vão para uma igreja boa? Sim. De preferência que venham congregar conosco, mas isso não é essencial e não é a nossa preocupação. Não é essa a ordem que foi dada à igreja, de fazer membros da igreja, mas de fazer discípulos de Cristo. Essa é a ordem que nós temos. De fazer discípulos como? Pregando Cristo, pregando o Evangelho. Que eles venham à luz. Mas o bem que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Espiritualmente, materialmente, porque é a velha e boa lei de Deus. Amar ao próximo. E é a boa e nova lei de Cristo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame com um amor verdadeiro. Haja para com as pessoas assim como Cristo agiu para com você. Essa é a essência desse ponto que João aborda aqui com a gente, ou para nós, nesse trecho dessa carta. No capítulo 3, só para a gente finalizar, irmãos, ele vai voltar a esse assunto, nós vamos chegar aqui. Mas vejam só, aqui no versículo 11 do capítulo 3, ele diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, olha, muito especialmente, ele está falando aqui aos crentes, que nós nos amemos uns aos outros. Não é exclusividade. Tá? Bom, nós só vamos amar os irmãos aqui. Você não é irmão? Não vou amar. Vamos lembrar que Jesus ensinou a amar até os inimigos. Mas como é que eu vou amar o inimigo? Né? Como é que eu vou amar o ímpio se eu não amo nem o meu irmão aqui do meu lado? E eu lembro, nós estamos falando de amor prático, irmãos.
é aquele cuidado necessário para nós. E como nós falhamos nisso? Nós precisamos pôr coração nessas coisas, porque essa é uma característica cristã. O versículo 14, nesse mesmo capítulo 3, também diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Opa! Então aqui João coloca o amor como uma característica distintiva do verdadeiro cristão e o falso cristão. E até como uma prova, né? Essa é bem marcante que João escreveu essa carta visando isso, que o leitor fizesse um autoexame. Essa carta é extremamente edificante nesse aspecto, irmãos. Que a gente leia e se examine se nós estamos conforme a palavra de Deus. Ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, quer dizer, nós sabemos que somos realmente novas criaturas, nós sabemos que nós somos realmente agora salvos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos verdadeiros cristãos. Como é que nós sabemos? Ele diz, nós podemos saber isso porque amamos os irmãos. É uma das características marcantes do cristão, sabe? Pessoas que fazem profissão de fé, mas você não vê nenhum engajamento, não dá liga com o povo de Deus, é extremamente preocupante. A gente observa outras coisas, o interesse pela palavra de Deus, né? O interesse de estar na igreja aprendendo, o interesse de aprender da palavra de Deus. O discernimento dos ensinos, tudo isso é importante, é essencial. Mas o amor aos irmãos é uma característica bem notória, bem visível. Porque é natural entre os crentes que eles se entrelacem. De repente chega alguém novo e em pouquíssimo tempo você esquece que aquela pessoa chegou há pouco tempo. Parece que ele está na família desde sempre. Porque a integração, quando a gente vivencia o amor entre as pessoas, as nossas vidas se unem de uma maneira que, vamos dizer assim, de certa forma sobrenatural, é diferenciada. Nós somos capazes de chegar na casa de um irmão que nós não conhecíamos, né? E às vezes a gente faz isso até com um certo receio. Eu vou chegar lá, mas eu não conheço, né? Eu não sei como vou ser recebido. E de repente a gente se sente em poucos minutos como se fôssemos velhos conhecidos. Eu já contei para os irmãos aqui de ocasião em que eu fui, né, com a minha família para uma cidade, visitamos uma igreja e os irmãos cederam a casa deles inteira para nós. Eles deixaram a gente à vontade. Para deixar a gente à vontade, eles foram para a casa dos pais, né? E deixaram a casa todinha para a gente, com a mesa posta para o café da manhã, tudo. O maior carinho, né?
É bem verdade que talvez para a gente fosse até melhor eles estarem lá à noite, mas era só para dormir também, porque a gente ficou junto à noite, né, depois do culto, e se viu novamente, né? Estávamos juntos novamente no dia seguinte, no culto. Sabe, pessoas que eu nunca vi. Nós éramos estranhos para eles. Mas a hospitalidade, o amor, né? A hospitalidade é uma das maneiras da gente mostrar o amor. E são coisas que fazem a gente realmente se sentir bem e se alegrar no Senhor, porque são coisas que vêm de Deus. O amor cristão é maravilhoso em todos os aspectos. Ele alegra o coração, ele dá paz, ele dá conforto. Naqueles que são beneficiados por ele, assim como naqueles que exercem o amor. Ele é prazeroso. Então fica aqui assim, um convite de João, chamado apóstolo do amor, né? Que a gente viva esse amor de Deus. Que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós a cada dia, irmãos.